Vocês já pensaram, já refletiram sobre quais são os malefícios do machismo para os homens? A gente já está cansado, né, de falar, de discutir e de trazer, né, explanar o quanto o machismo é negativo para as mulheres, né? E quando eu falo de negativo, além de todas as questões, né, dos traumas, das violências psicológicas, eu estou falando realmente relacionado à vida, né? O machismo mata todo dia, né? Cada 2 minutos, né, uma mulher está sendo assassinada, né, por feminicídio. Então, né, essas questões são e devem ser, né, muito discutidas, né, e enfim, toda a questão da ressignificação, né, da cultura machista, né, para a defesa, para a proteção da vida, né, da saúde, né, física, mental, emocional, moral das mulheres, tá? Mas hoje não é o objetivo, né? Já fiz alguns vídeos falando sobre isso, se vocês procurarem, tem vários meus vídeos, mas hoje é para falar da questão do machismo, quanto o machismo é negativo para os homens, tá? É lógico que se eu olho, né, de uma ótica maior, né, do patriarcado, quanto é a questão, né, de estar no poder, na dominância, é positivo, né, para os homens, né, homens héteros, brancos, enfim, toda a questão de dominância que a gente tem, né, de topo da cadeia, né, lá social. Mas e negativos, né? O quão negativo o machismo é também para o homem, né? E isso é muito importante, né, da gente ver, porque no momento que os homens, né, que estão nesse local ainda de poder, eles começam a verificar o quanto é ruim para eles também o machismo, a partir disso, dessas reflexões, é que vai se construir uma nova sociedade, né, tá? Então, na minha opinião, o machismo, a pior coisa é a questão da anulação do sentir, né, dos sentimentos, assim. Os meninos, né, os homens, eles são desencorajados a falarem dos seus sentimentos, de acessarem os seus sentimentos desde criança, né? E a questão do acesso a essa emoção é atrelado muito à questão da sua sexualidade, né? Deles serem ou não heterossexuais. Aí vem a famosa frase, né? Criança, homem, menino não chora, né? Que é um clássico que a gente pensa, nossa, que arcaico falar isso, mas ainda existem, né, crianças, meninos nesse momento que estão recebendo esse tipo de educação. Eu queria que não fosse, né? Queria que todo mundo tivesse nessa bolha e pensasse já de uma maneira evoluída, mas não, né? Infelizmente ainda tem, e tem ainda muitas gerações que vão perpetuar essa cultura machista ainda, né? Infelizmente. Então, o que gera, né, isso como consequência? Começa lá, né, desde a criança, não se sentir amparada, né, não poder acessar suas emoções, né, se sentir desvalidada, né, ou com medo até, né, de receber uma retaliação por ter, né, por estar chorando, por estar manifestando os seus sentimentos, as suas frustrações, né, tudo que qualquer ser humano, né, seja homem ou mulher, sente. Só que aí, o que vai acontecendo conforme ele vai ficando adulto, ele vai guardando, né, esse meio. E aí isso vai se manifestando depois nas suas relações pessoais, né, tanto com familiares, mas também com suas relações, né, com seus relacionamentos afetivos. E aí acontece o quê? Uma grande dificuldade, né, em se relacionar, em falar sobre as coisas que você sente. A gente percebe na minha geração, né, 30 a mais aí, tem muitos caras da minha geração que nunca fizeram terapia, que nunca trabalharam, entraram num processo de autoconhecimento. Aí já não é fácil se relacionar na nossa geração, né? Tem todas as questões que a gente vê, né, disso, né, de cada vez a gente tá mais individualista, ter cada um a nossa rotina, a nossa independência, e aí não quer abrir mão. Todas essas questões que já existem, né, no universo dos 30, 40 a mais, enfim, das pessoas que estão solteiras, adultas. Mas aí os homens têm que não foram olhar para isso, tem toda essa carga aí de acúmulo emocional, de não saber como lidar com as suas emoções. E aí dão ghosting, somem sem responder, não tem responsabilidade afetiva nenhuma, acham que uma mulher que demonstra, por exemplo, que gostou de sair, de conhecer a pessoa, tá completamente apaixonada e vai largar toda a sua vida, né, atrás desse príncipe, né, encantado. E aí isso gera uma coisa muito ruim, né, uma dificuldade muito grande nos relacionamentos das pessoas, né, relacionamentos que eu digo, não digo só namoro, enfim, para se conhecer alguém já é cada vez mais, né, cada vez mais difícil, né, e muitos vão se gerando muitos traumas a partir disso, né.
Às vezes as relações que, né, iniciaram e terminaram de uma maneira mais traumática, e aí o homem não consegue olhar para isso, não consegue olhar para o processo de separação, não consegue olhar para o processo que ele teve, por exemplo, da relação com os filhos, no relacionamento, e aí vai, né, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Consequências que a gente vê, né, que os estudos mostram com esse machismo aí, o que traz. O percentual de homens que é viciado em drogas é muito maior que as mulheres, em álcool, em jogos, né, jogos de azar, o índice muito maior de suicídio, né, são os homens, de acidente de carro, que são presos, né, que estão nas penitenciárias, menor expectativa de vida, menor cuidado com a saúde, né? Os homens têm uma resistência a irem no médico, né? De realizarem saúde preventiva, e aí não só a saúde mental, mas a saúde física mesmo do corpo, né? Então é comum os homens às vezes descobrirem uma doença que, se fosse diagnosticada cedo, teria cura, e essa doença se agravar. Então olhem o quanto é negativo também o machismo, né, para os homens. E no momento que a gente começa a se dar conta, né, e eu acho que essa geração de adultos de agora aí, né, de homens com 20, que às vezes a gente vê que uma geração mais nova, que já pegou pais que já olharam para a sua saúde mental, jovens, né, de 20 anos, enfim, adolescentes, eles já têm uma visão totalmente diferente quanto a isso, né, já são meninos mais desconstruídos e já vem com uma carga menor emocional. Quando a gente olha para o corpo, né, pensando, né, nessa questão da relação da saúde mental com o corpo também, os homens já têm uma menor flexibilidade pela questão do percentual de colágeno, né, que a mulher tem mais colágeno no sistema musculoesquelético devido à gravidez e à gestação para poder ter o parto. Mas mesmo assim, é gritante a diferença da flexibilidade dos homens que não treinam, né, que não fazem treinamento de flexibilidade. E eu noto isso que até a própria, às vezes, os movimentos do yoga mesmo são atrelados por dar maior flexibilidade à sexualidade deles. Eu acho isso surreal, mas enfim. Então, a maioria dos homens é mais rígido, mais encurtado, eles sentem muitas dores, né? E também dores emocionais durante as práticas do yoga, das terapias corporais. A gente nota isso, que eles vão acessando lugares emocionais ali, né? Conforme o asana vai mexendo, por exemplo, muito esses da abertura de cardíaco, né? Que os homens normalmente têm, quem não trata, né? Não, com o seu sentir tem esse encurtamento e tal. Então, acaba gerando esse excesso, né, de rigidez, de falta de flexibilidade no corpo físico, no corpo mental, emocional e espiritual, todos os corpos. E outra coisa que a gente percebe, que essa falta de saber lidar com o sentir, extravasa com a idolatria que um homem tem pelo outro, né? Tem toda a questão de validação, né, que os homens e os ídolos são os homens, né, por toda a questão da construção social, mas também tem... não sei se vocês já notaram isso, quando você vê numa festa, num lugar, num ambiente que tenha bebida alcoólica, o quanto os homens se abraçam, né? Eles ficam pendurados nos pescoços dos amigos, assim, porque parece que ali eles têm validação para demonstrar os afetos deles. As mulheres não, as mulheres se abraçam mais, né? Tem mais essa troca afetiva maior, não precisam do álcool para, né? Ou enfim, de outras substâncias para conseguir demonstrar esse afeto. E aí os homens têm essa, né, aquela idolatria. Eu acho que parece que eles estão vendo no fundo que o outro tá passando, e às vezes, por mais que eles não tenham ainda o hábito de conversar sobre o sentir deles e nas rodas de amigos, que infelizmente alguns ainda não têm esse hábito, como as mulheres têm, né, as rodas de conversa, de ser uma rede de apoio emocional uma da outra, os homens às vezes ainda não têm. Eles têm outra coisa, eles enchem a cara com o amigo, né, mas não conseguem, às vezes, nem abrir o que eles sentem para os próprios amigos, né? Não conseguem acessar isso. Então, aqueles gestos exagerados, aquelas demonstrações de afeto, assim, exacerbadas, mostram muito das carências que estão ali guardadas, né? Então, esse vídeo é um convite, né, para vocês, homens, olharem, né, para a saúde mental, emocional, para o lado espiritual de vocês, porque isso só vai trazer benefício tanto para vocês, homens, mas para a sociedade como um todo, né? Para nós, mulheres, e para a sociedade como um todo. Chega, né? Vamos dar um basta aí ao machismo, que só faz mal para todo mundo. Beijo, pessoal. Até a próxima.